noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Rafael, para quem não me conhece, e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Occult World. E hoje, galera, eu venho conversar com vocês sobre um livro muito bom, mas muito bom mesmo, que até então eu não terminei, mas até onde eu li, ele está me impressionando bastante. Digamos que esteja mudando algumas coisas na minha cabeça, né? Algumas ideias. Talvez eu esteja começando a querer ver as coisas de uma maneira um pouco diferente, né? Esse livro, galera, é esse aqui: Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Esse livro, galera, ele foi escrito pelo Bispo Macedo. Bispo Edir Macedo, né? Eu tinha feito uma publicação, né, no meu Instagram e no meu TikTok, falando sobre esse livro, que ele foi um presente dado por um colega, um amigo meu de serviço, né? E sobre 2 outros livros, mini livrinhos na verdade, né? Que eu havia comprado na Shopee, pela internet, que eles falavam sobre totalmente o oposto do que esse livro daqui retrata, né? Os 2 livros, eles falam sobre banhos e ervas e a força dos orixás, né? São os 3 novos livros que entraram recentemente para minha família, né, para minha família de livros, para minha coleção, né? E eu tô muito feliz porque uma coisa eu digo para vocês, galera: conhecimento é tudo. Independente do conhecimento que vocês obtenham, vocês têm que ter uma coisa em mente apenas: peneirar, peneiração. Vocês têm que saber peneirar esse conhecimento que vocês estão adquirindo, e vocês têm que ver o que presta e o que não presta. É que nem na internet. Na internet você vai ver um monte de coisas sobre aquele único assunto ou sobre diversos. Mas o que você vai absorver de bom? O que realmente é verdadeiro ou falso? O que realmente vai valer a pena? E o que vai trazer de mudança para você? O que é o certo e o que é o errado? Então, conhecimento é tudo. Podem fazer o que quiserem com você, mas o seu conhecimento jamais vão conseguir tirar, porque ele é somente seu. Eu tô falando baixo, né, galera, porque já são 1h pouca da manhã, né? Então eu não vou gritar, nem falar muito alto, né? Já tá bem tarde, tá muito frio também. E galera, eu quero também pedir para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like, ative o sino das notificações também, tá bom? Porque hoje o nosso bate-papo vai ser talvez um pouquinho longo, mas eu vou procurar não estender muito. Mas o vídeo, eu vou tentar fazer dele um bom vídeo. Um vídeo assim que vai ser bem legal de escutar, de ver, né? Tá bom? Então vamos lá, galera. Eu venho hoje querer comentar com vocês comentar e falar sobre esse livro daqui: Orixás, Guias e Caboclos, Deuses ou Demônios, escrito pelo Bispo Macedo, né? O Bispo Macedo quem é? O Bispo Macedo, ele é um homem, ele é um pastor, né, evangélico, né? Ele é um pastor, onde, se eu não me engano, ele é responsável pelas novelas bíblicas da Record, né? Pois é. E ele escreveu este livrinho daqui. Esse livro, galera, eu li. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês conhecerem aqui.
Esse livro é da editora Unipro, né? Ó, Unipro, aqui em cima aqui. E ele tem um total de... Deixa eu ver aqui. Ele tem um total de 197 páginas, né? Como vem escrito aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó. 197 páginas, quase 200 páginas de leitura. E ele é constituído por 21 capítulos, né? Sendo eles alguns temas: o Espírito Santo, 10 passos de libertação, possessões e encostos, sinais de possessão, demônios têm poder, os demônios têm poder sobre nós, humanos, macumba pega nas pessoas, isso é verdade, mito, falso, né? Aqui ele também fala quem são os demônios, orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios, que seria o primeiro capítulo, título e tema do primeiro capítulo. Como os demônios podem se apoderar das pessoas, nomes usados pelos demônios e por aí vai. Então, ele é um livro de quase 200 páginas, com 21 capítulos, 21 temas, né? E atualmente, galera, eu li até o capítulo 7. Eu vou entrar amanhã no capítulo 8, que fala sobre sinais de possessão, né? Que ele vai retratar sobre sinais de possessão. E como eu havia dito, esse livro daqui ele foi escrito pelo Bispo Macedo, na visão dele. Na visão dele, no que a visão do pastor, de um pastor evangélico, né, no que o cristianismo, resumindo, vê, como o cristianismo, como a Igreja Católica, né, como toda essa galera vê o mundo e diversas outras coisas. Resumindo, galera, o livro ele fala sobre... o Bispo Macedo ele fala muito sobre Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Espiritismo, ou Kardecismo, que basicamente é a mesma coisa, né? Allan Kardec, Chico Xavier, enfim, grandes nomes do Espiritismo, do Kardecismo. E ele fala a visão do Bispo Macedo, né, a visão da igreja atualmente, hoje em dia, referente a essas vertentes mágicas, é uma visão de uma coisa ruim. Uma coisa demoníaca, né? Uma coisa que é totalmente contra a Deus e o único Deus que existe. Eles retratam que orixás, caboclos, espíritos de religião, espíritos do kardecismo, como o Dr. Fritz, né? São espíritos maléficos, espíritos de baixa negatividade. Resumindo, ou melhor dizendo, são tudo demônios. São tudo entidades demoníacas que vêm para esse mundo, que estão nesse mundo, né? Para poder utilizar as pessoas para seus propósitos. E quais propósitos seriam esses? Destruir, matar, endividar, colocar em vícios e o principal objetivo,
afastá-los e afastá-las de Deus. Essa seria a principal visão, né, dessas entidades. Não, perdão, essa seria a principal visão que o Bispo Macedo, neste livro. Quando eu falo Bispo Macedo, galera, eu não estou me referindo somente a ele, eu estou me referindo ao livro dele, tá bom? Mas claro que essa seria a visão também dele, como o livro é dele, né? Mas eu já quero deixar bem claro, galera, que assim, ó, tudo que eu falar nesse vídeo e tudo que eu já falei nesse vídeo não é um vídeo de afrontamento e muito menos de querer puxar e iniciar uma briga, tá bom? Jamais. Eu estou aqui apenas dando a minha opinião sobre o livro que eu estou lendo. Eu sou uma pessoa que estuda ocultismo. Eu sou uma pessoa que estuda bruxaria. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto muito sobre esses assuntos. Mas também eu acredito em Deus. Claro que eu vou ser condenado por muitas pessoas, principalmente por pastores, padres, a igreja em si. Não, isso não existe. Não existe você gostar de bruxaria e você também gostar de Deus. Ou você é do demônio ou você é de Deus. Beleza? Mas eu gosto. Eu sempre costumo dizer que desde pequeno algo me chamava para esse tipo de... Algo me chamava para essa panelinha. Que remetia coisas de espíritos, de bruxas, lobisomens, fantasmas, demônios, esse mundo, né? Esse mundo oculto. Algo sempre me empurrava para isso, algo sempre me atraía para isso. Mas eu nunca deixei também de acreditar em Deus. Nunca deixei de admitir e de afirmar que Deus é sempre e sempre será a única divindade maior que está acima de tudo. Está acima de tudo e de todos. Nunca deixei de admitir isso. Pelo contrário. Existe uma hierarquia, existe uma pirâmide onde no topo principal e maior e único está Jeová, está Adonai. E abaixo dele está os demais deuses, deusas e divindades. Então, galera, para muitos vão me criticar. Então esse vídeo não é uma ofensa e nem um início de briga. Pelo contrário, esse vídeo eu estou fazendo como uma forma de me expressar de como eu estou achando, do que eu estou achando deste livro dele, do Bispo Macedo, né? Do livro dos orixás, como ele escreveu aqui. E eu já vou adiantando também que tem coisas que eu concordo no livro dele, até aonde eu li pelo menos, como também tem coisas que eu não concordo. E eu tenho o direito de não concordar. Eu estou no meu direito de concordar, mas isso também não quer dizer que eu estou puxando uma briga, que eu estou falando que o Bispo Macedo é um sem vergonha, que é um safado, que ele tá só escrevendo asneira. Não, nada disso. Esse é o ponto de vista do bispo. Como eu estou dando o meu ponto de vista referente ao que eu estou achando do livro dele nesse vídeo. Eu tenho meu ponto de vista referente a temas que eu falo aqui no canal, né? Então eu posso ser sim alvo de pessoas que não vão concordar comigo. Claro que sim. Mas também eu tento procurar cuidar as palavras que eu uso para não serem muito ofensivas ou para não fazer com que as pessoas se sintam ofendidas, né? Ou quererem puxar uma briga comigo. Pelo contrário, eu procuro sempre dizer também que eu respeito tudo e todos,
independente de você gostar de mim ou de concordar comigo ou não, tá bom? Então o livro em si, ele retrata uma exclusão de todas as religiões, não interessa qual. Você seja luciferianista, satanista, hermetista, hinduísta, quimbandeiro, candomblessista, umbandista, wicano, não interessa qual a religião que você pertence, qual o tipo de fé que você acredite. Se você não for do lado de Deus, se você não seguir uma doutrina cristã, se você não seguir uma doutrina evangélica, você faz parte do grupo do diabo. O livro ele retrata muito bem esses dois lados. Existem dois grupos, o grupo do bem e o grupo do mal. O grupo do bem, que é representado por Deus, e o grupo do mal, que é representado pelo diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, né? Então, se você fazer parte do grupo de Deus, você faz parte do grupo do bem. Agora, se você pertence a outro tipo de religião, você acredita em outras coisas, você faz parte do grupo do mal, o grupo do diabo. E o livro ele deixa muito isso claro em todos os episódios, em todos os capítulos. Basicamente eu achei que eu estava repetindo o mesmo capítulo, porque ele faz questão de repetir basicamente a mesma coisa o tempo inteiro, em todos os capítulos. Eles alegam também, o livro alega que, como eu já disse, né, todos os orixás, espíritos de terreiro, espíritos relacionado ao espiritismo, né, Emanjá, Xangô, todo esse tipo de galera, né, são demônios, no final das contas, que utilizam as pessoas para benefício próprio, para conseguir afastá-los ou afastá-las de Deus, né? Que não existe espíritos que possam vir ajudar as pessoas além dos anjos. Pelo menos foi isso que eu entendi, que o livro me passou a mensagem, né? O livro também ele utiliza também trechos da Bíblia, né, que fala muito bem claramente que de profetas, né, conhecidos mundialmente como João, Ezequiel, Isaías, né, Mateus, por exemplo, também, né? Ele usa trechos da Bíblia para fortificar, para poder dar mais ênfase naquilo que ele está relatando, o Bispo Macedo. Que as pessoas que entram para a religião, elas já assinam um tipo de pacto permitindo que demônios, caboclos, orixás, preto velhos, boiadeiros, né, já estejam entrando na vida dessas pessoas e já estão se apoderando da vida dessas pessoas, né? Utilizam também, o livro também fala também sobre cavalos também, e que na religião nós, humanos, somos os cavalos das entidades quando eles baixam na gente em festas de terreiro, trabalhos de terreiro e por aí vai, né? Que mais, galera? Eles falam também, agora que eu me lembrei, eles falam também sobre as baianas, também, né, lá da Bahia, por exemplo, para você ver como é um pouco complexo o ponto de vista de cada religião, né? Que quando você vai comer uma refeição, você faz uma viagem, você vai lá para Bahia, correto? E a gente sabe que lá na Bahia o ponto forte é essas religiões afro-africanas, né? Então, eles acreditam muito em Iemanjá e tudo mais. Então, se você vai lá para Bahia, você come um prato,
daqueles acarajés, aquelas comidas típicas da Bahia, né? E aí você come, você já está literalmente se conectando com os demônios. Por quê? O que o livro explica sobre isso? Por que disso? Porque lá na Bahia, eles são muito ligados a essa religião. Então, se você é ligado nessa religião, você já está assumindo um pacto com o diabo e com esses demônios, né? Com esses demônios. Então, automaticamente, essas baianas e baianos já são filhas e filhos do demônio, filhos e filhas do diabo, e já estão fazendo trabalhos a partir dos diabos, dos demônios, para poder afastar as pessoas de Deus. Eu vou explicar melhor. O diabo, ele chega em você, ele chega em você e fala assim, disfarçado de caboclo, de orixá, de entidade de preto velhos, boiadeiro e tal. Meu filho, minha filha, você tem que prestar uma caridade, você tem que prestar isso, você tem que fazer isso e aquilo com pessoas e tudo mais para poder você evoluir, você mostrar que você é uma pessoa boa e tudo mais. Um exemplo simples. E aí eles vão lá e fazem esses trabalhos, sem eles e elas saberem que eles estão fazendo o trabalho do diabo. É uma ligação, é uma corda. Um vai se conectando no outro. O diabo ele se conecta naquela pessoa que permitiu que ele se apoderasse e chegasse até ele ou ela, e assim ela começa a fazer uma série de trabalhos que vai conectando essa pessoa a várias outras. Conclusão, vai atraindo um monte de pessoas para um buraco negro, para o fim, para sua perdição. Então, se você come, voltando ao prato, voltando ao tema, ou a questão do prato dos baianos, se você come algum prato típico lá da Bahia, você já está se conectando com o demônio, porque foram feitos por mãos de pessoas que têm ligação com o diabo, têm ligação com o demônio. Para você ver, é loucura, né? É loucura, realmente, parece uma coisa doida. Mas é o ponto de vista do livro, né? E eu acho interessante isso, porque, como eu disse, a gente tem que saber olhar o ponto de vista dos demais religiões, das outras faces, né? E assim a gente poder ponderar, a gente poder comparar, para ver até que ponto qual das partes está exagerando ou não. Eles também falam também que o livro também retrata que muitas pessoas que eram de religiões tipo babas, orixás, mães e pais de santos se tornaram hoje cristãos, né? Aí se converteram a Deus, né? Deixaram a religião de lado e se converteram a Deus, e muitas delas ficam de boca aberta quando veem pessoas indo na igreja, né? E quando o pastor começa a fazer uma oração, nesse caso o pastor fala muito dele mesmo, do Bispo Macedo. Quando vai alguma pessoa procurar alguma ajuda na igreja dele, ele ouve essa pessoa, ouve o problema dessa pessoa, e aí ele começa a fazer uma oração. E quando ele começa a fazer essa oração, o demônio de cara já se manifesta. E aí, o que acontece? Ele pergunta o nome do demônio, e aí o demônio começa a relatar pelo poder e a autoridade de Deus, implantado pelo próprio pastor, que o obriga a falar tudo que ele está fazendo com aquela vida daquela pessoa. Se ele vai matar aquela pessoa, se ele vai tirar a vida dela, se ele botou ela em vício, ou ele em vício, o porquê, né? Como começou esse pacto, essa união dos dois, né? E muitos mães e pais de santos, quando veem isso na igreja, ficam abismados, porque muitos deles alegam, assim como o pastor, que muitos desses demônios se dizem ter nomes, se dizem ser conhecidos e serem chamados de Iemanjá, Xangô, caboclos, preto velhos e tudo mais. Então percebam, galera, que segundo a visão do livro,
eles demonizam por completo, 100%, todo tipo de entidade que não seja entidades cristãs. Nesse caso, anjos, arcanjos, potestades e tudo mais, né? Qualquer tipo de entidade que seja fora da fé cristã é o diabo, sem tirar nem pôr, né? Outro ponto também de vista que o livro ele alega que muitas pessoas também elas, como é que se fala? Elas têm dores, né? No corpo, na cabeça, nos ombros, nas pernas, na barriga, né? E vão ao médico, fazem uma bateria de exames e muitos dos médicos, na maioria das vezes, alegam e dizem que não sabe o que tem. Ou você está bem, você não tem nada, não se preocupa, tá bom? E não conseguem saber chegar na origem da tal dor que aquela pessoa está dizendo. E aí muitas pessoas acabam com base nisso, como a medicina não deu certo, não ajudou, então elas recorrem ao espiritual, né? Como geralmente hoje em dia é também assim. E aí elas chegam numa casa de religião e aí aí as pessoas, o pai de santo, o pai ou mãe da casa diz para aquela pessoa, após escutá-la ou escutá-lo, que aquela pessoa está sendo obsediada, está sendo atormentada por um espírito de um Exu ou de um Egum, né, como muitas casas de religião afirmam e falam que está sendo atormentada por um Egum, e que você precisa fazer um trabalho de uma defumação, de uma limpeza, né, de um banho, que todos esses detalhes que eu acabei de dizer são práticas do demônio. Segundo o livro, banhos, defumações, queima de ervas, rituais, qualquer coisa relacionada a isso é coisa do demônio, é coisa do diabo, segundo o livro, né? Então, eles alegam, voltando à parte dos demônios, né, que muitas pessoas não conseguem identificar a sua dor a partir da medicina e aí elas procuram uma ajuda espiritual de alguma casa de religião e aí a religião fala isso para elas, elas fazem o trabalho e aí elas melhoram, supostamente, né? O livro afirma que quando uma pessoa está com uma dor na cabeça e não consegue descrever, quer dizer, não consegue descobrir o motivo pela aquela dor na cabeça, ou no ombro, ou na barriga, ou na perna, o livro fala e afirma que é um demônio que está alojado dentro daquela pessoa, provocando aquela dor atormentadora naquela pessoa. E quando supostamente aquela dor some, quer dizer então que o demônio sai daquele local que ele está hospedado no corpo daquela pessoa e aí passa para uma outra parte do corpo dela, começando assim um novo ciclo de dor em um novo lugar. Exemplo, a pessoa está com uma forte dor de cabeça e não sabe o porquê daquela dor de cabeça. Quer dizer então que um demônio está alojado na cabeça daquela pessoa, causando aquela dor. Ela procura ajuda, faz os trabalhos, faz os rituais e do nada aquela dor de cabeça some. Então quer dizer que o demônio saiu da cabeça daquela pessoa e tempos depois aquela mesma pessoa começa a sentir dor na perna. Ou seja, o demônio que estava na cabeça desceu para a perna. E assim sucessivamente, né?
Então, galera, para não ter que ficar alongando muito e dando mais exemplos e exemplos e exemplos, o livro ele fala justamente isso, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Muita coisa eu concordo, não vou mentir para vocês, né? Aqui, por exemplo, ele fala no penúltimo, se eu não me engano, capítulo que eu vi aqui, né? Aqui o capítulo, eu vou entrar no capítulo 8, no capítulo 7, por exemplo. Possessões e doenças, né? Aqui ele fala sobre alguns tipos de... Eu vou ler o trecho aqui para vocês. A possessão e as doenças. É incrível o número de pessoas cheias de doenças que consultam médicos e ouvem a tradicional frase: você não tem nada. Pode ficar tranquilo e sossegado. Algumas teimam e fazem exames, porém estes também nada acusam. Ou seja, as pessoas vão no médico, relatam o que estão sentindo, fazem exames e não acusam nada. E os médicos falam que não sabem o que fazer porque está tudo bem com elas. Foi exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. A conclusão do médico é aquela de sempre. Mania de doença, impressão, é psicológico, cabeça. Algumas chegam a encaminhar seus pacientes para psiquiatras. Aí agora entra outra parte do livro, outro trecho. Afirmo categoricamente que todas as pessoas possessas têm alguma enfermidade ou dor. Ao descansarem, entre aspas, no corpo de alguém, os espíritos demoníacos o contaminam, fazendo com que eles sofram dores físicas que tomam conta daquela pessoa. Ou seja, o que quer dizer esse trecho que eu acabei de ler para vocês? Esse trecho foi justamente escrito e falado pelo Bispo Macedo. E aqui ele fala que todas aquelas pessoas que sentem dores do nada e que não sabem a origem daquela dor estão possessas por algum demônio que está causando aquela dor naquela pessoa. É basicamente isso que eu acabei de dizer. Existem algumas doenças que caracterizam a possessão. Durante anos do meu ministério, continuando as palavras do bispo, tenho notado que os sintomas são sempre os mesmos. Aí ele vai listar uma pequena lista desses sintomas: nervosismo, dores de cabeça constantes, insônia, medo, desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem a causa, vícios, depressões ou visões de vultos ou audição de vozes, né? Então, galera, essa pequena listinha que o Bispo Macedo deu são exemplos de muitas das vezes no seu ministério, como ele acabou de relatar aqui no livro, que ele presenciou quando ele fazia orações, quando ele se confrontava com essas entidades, com esses demônios, né? E eu não vou mentir para você, depois de praticamente, né, ter falado parecendo mal do livro, né? Mas como eu digo e repito, é minha opinião. É a minha opinião de como eu estou lendo o livro, de como eu estou vendo o livro e de como o livro está transmitindo a mensagem para mim. Perfeito? E como eu estou interpretando também. Eu concordo com o bispo nesse ponto. Existem várias pessoas que têm doenças, que têm dores no corpo e não sabem qual o motivo. E algo é espiritual. Se a medicina não consegue resolver, o espiritual consegue. E se não é causado por alguma dor física, alguma dor natural, vamos botar assim, é causado então por algo espiritual. Ou que não é desse mundo. Nesse caso, espíritos. Uma coisa, galera. O livro tá tão velhinho, galera, que ele até tá
desmanchando, para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, galera, tanto eu concordo com vocês que eu posso dizer para vocês o seguinte, isso fica até um alerta. Quando nós humanos, que somos frágeis, nós somos frágeis, isso é uma coisa que a gente tem que admitir, não somos perfeitos. E a gente sempre passa por várias e várias coisas na nossa vida. A gente sempre passa por turbulências, né? Então, um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá mal, depois a gente tá bem de novo, a gente tá mal de novo num próximo dia. E o que acontece? A gente sempre fica parecendo que o nosso emocional fica abalado. Parece um mar agitado, né? E acontecem coisas nas nossas vidas que deixam a gente bem arrasado ou arrasada, fazendo com que a gente acabe entrando em sofrimento, depressão, numa mágoa profunda. E é nessas horas que a gente tem que se agarrar a alguma coisa. Quando acontece alguma situação muito ruim na nossa vida, a gente tem que sempre pensar no lado positivo dessa coisa ruim. Toda coisa ruim que acontece na nossa vida tem um lado oposto, que é uma coisa boa. E a gente tem que se perguntar o porquê que aquilo ali aconteceu na nossa vida, o porquê que está acontecendo. E não deixar aquilo ali, que seria o segundo passo, afetar a gente. Terceiro passo, após não deixar aquilo ali afetar, por mais que seja impossível de não acontecer, a gente tem que se agarrar a alguma coisa. E o que é essa coisa? Ter fé. A gente tem que se agarrar a alguma coisa com fé para a gente não decair mais ainda. E quando a gente decai, a gente acaba, querendo ou não, abrindo portas ou brechas para espíritos que estão sempre rodeando nós a todo momento, 24 horas por dia, 24 horas da noite, e a gente não vê, porque a gente mora no plano físico, a gente está vivo, e eles estão no mundo espiritual, que é coladinho assim ao mundo físico, ao plano físico. Eles veem tudo que acontece com nós, que nem a gente vê uma televisão, só que a gente não vê eles, a não ser que eles permitam que a gente veja eles. Então, se a gente acaba não se agarrando a alguma coisa, se a gente não tem fé, a gente decai por completo, a gente acaba assim abrindo brechas para poder esses espíritos atormentarem a gente, entrarem nas nossas vidas. A gente acaba também tendo pensamentos que não são saudáveis, tipo, eu vou tirar minha vida porque eu não aguento mais, tudo dá dando errado na minha vida. Isso não pode acontecer. Isso aí, a gente tem que reverter, converter esses tipos de pensamento para coisas boas, pensamentos bons. Porque se a gente converte pensamentos negativos em positivos, a gente afasta, querendo ou não, espíritos negativos e atrai espíritos positivos. E quando a gente atrai espíritos negativos para a nossa vida, eles se grudam na gente que nem chiclete e não querem sair mais. Pelo contrário, eles vão atraindo mais e mais e mais. Eles não, você. Você acaba atraindo mais espíritos negativos, de baixo escalão, de baixa negatividade, fazendo e induzindo você a cometer suicídio, falando que você é um bosta, uma bosta, dando e confirmando que você tem que fazer isso, que você tem que tirar a sua vida, porque só assim tudo vai se resolver. Bota um ponto final nessa história, que ninguém mais te aguenta, você aí acaba com todo o sofrimento e todo mundo fica na paz sem você. É justamente isso que acontece. E nesse ponto, como eu disse, o livro eu concordo plenamente. Depressão, galera, é uma doença muito séria mesmo, que existe. Depressão não é um fingimento que uma pessoa está
causando, que está fingindo em ter. Pelo contrário, depressão leva à morte. Depressão é uma doença que faz a pessoa tirar sua própria vida. Depressão é uma coisa que tem que ser cuidada com toda a cautela do mundo. Não é brincadeira. Mas a depressão, ao mesmo tempo que ela é uma doença física e psicológica, ao mesmo tempo a depressão, ela também pode ser causada por espíritos que estão grudados na pessoa por causa de quê? Por causa que essas mesmas pessoas acabaram tendo situações ou estão passando por situações em sua vida que estão botando ela para baixo e que ela está ficando para baixo, e assim esses espíritos entram por essas brechas causadas por ela ou por ele, e assim eles vão induzindo ela a fazer mais e mais coisas erradas, botando ela ou ele mais para baixo. Outro detalhe, galera, que eu queria comentar com vocês, que eu lembrei agora, é que é o seguinte, eu preciso falar isso com vocês. Aí eu quero que vocês, aproveitando, né, galera, escrevam aqui no campo de comentários abaixo o que vocês estão achando dessa minha abordagem em relação ao livro que eu li, né? O que vocês acham de tudo isso? Vocês concordam? Vocês não concordam? Né? Quem é cristão? Quem é evangélico? Quem é de religião? Né? Outro ponto que eu não concordo com o livro, que é o seguinte: o livro ele me fez abrir a mente, não abrir a mente, mas fez olhar, pensar assim, poxa, se Deus é o único caminho para a salvação e o resto é tudo demônios, tudo o caminho oposto, o caminho errado, eu fico pensando, poxa, será que não existe realmente, além de Deus e além de suas hordas celestiais, anjos, arcanjos e tudo mais, será que realmente não existe espíritos bons nesse universo, nesse mundo, que realmente queiram nos ajudar? Por causa que o livro ele demoniza tudo que não for de Deus, tudo que não é de Deus. Ele demoniza ele demoniza a Umbanda, ele demoniza o Candomblé, ele demoniza a Quimbanda, ele demoniza o kardecismo do Allan Kardec, o espiritismo no caso, né? O espiritismo é uma religião que eu senti no livro que ele fala muito, né? E aí eu fico mais uma vez pensando e volto a pensar nessa questão que eu acabei de falar com vocês agora. O espiritismo, galera, o espiritismo ele é uma religião que é muito voltada à caridade, em ajudar as pessoas, né? Allan Kardec, por exemplo, era uma figura, é a figura chave e o ícone do espiritismo, do kardecismo. Chico Xavier. Então quer dizer que o livro está dizendo para mim que Allan Kardec e Chico Xavier são adoradores e servem ao diabo? Eu fico pensando nisso. Por isso que eu falo, esse livro ele tá me dando um nó na cabeça. Não é que tá me dando um nó na cabeça. Ele tá fazendo uma fervura na minha mente, né? Ele tá fazendo eu pensar de maneira diferente em algumas coisas ou não, pensar, repensar. Então quer dizer que Chico Xavier, que é um ícone mundial, que ajudou tanta gente, mas tantas gentes mesmo, é considerado um adorador do diabo? Não existem espíritos bons nesse plano, nos planos espirituais, que realmente estão dispostos a querer ajudar o ser humano, além de Deus e além de anjos e arcanjos?
O que vocês acham? Escreva aqui no campo de comentários. Eles alegam que mediunidade é dons dados pelo diabo. São dons demoníacos. É uma coisa muito louca. Eu confesso para vocês, né? Eu confesso para vocês. Eles falam também sobre o sincretismo religioso, né? Que é você pegar uma entidade de uma religião e comparar com uma entidade do cristianismo. Exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes, dos mares, com Iemanjá, que também é a rainha dos mares, a rainha das sereias, mãe de todos, né? E que ambas fazem aniversário, tem o dia de data comemorativa no mesmo dia, né? Na mesma data. É um livro complexo. É um livro complexo. Sim, realmente. Mas, galera, eu, sinceramente, eu não sei mais o que falar pra vocês, né? Esse vídeo tá sendo mais um vídeo de expressar minha opinião. E como eu digo e como eu disse antes e volto a repetir, parece que eu tô falando mais mal do livro do que bem do livro, né? Mas não é isso. Não quero que vocês tenham essa visão e eu não quero que eu passe essa mensagem para vocês, não é isso, né? Mas muita coisa que eu concordo, como eu discordo, né? Eles falam também sobre... Aí ele fala também sobre um pouco da história de Lúcifer, né? Da decadência de Lúcifer, né? Quando Lúcifer quis pegar o trono de Deus e aí por causa disso ele foi expulso do paraíso com 1/3 dos seus anjos que viraram demônios e tudo mais, né? Eles comparam gato e rato com os espíritos e os humanos, né? Que os espíritos utilizam os humanos como se fosse um gato utilizando o rato, que quando um gato pega um rato, ele começa a brincar com o rato, com a patinha, né? Com as garras, prendendo ele e tocando pro alto, tocando para um lado, tocando pro outro, aí depois ele deixa o rato fugir, aí quando o rato pensa que vai escapar, tá lá de novo o gato e pega de novo até matar o rato. E eles comparam esse tipo de situação com os humanos e os espíritos, né? Que os espíritos fazem as mesmas coisas com os humanos e tudo mais, né? É complicado, mas em si a literatura é muito boa, né? Muito boa mesmo. Eu recomendo para vocês, total mesmo. E como eu disse, galera, é uma forma de vocês reverem um pouco, né, os seus conhecimentos, botar em comparação com outros conhecimentos de outras pessoas e tudo mais, né? E é isso, galera. E um último recado que eu quero passar para vocês, que o vídeo já tá bem grande, né? Na verdade, eu nem faço ideia que horas são agora. E a gente sabe que muita coisa é falada da boca para fora. A gente sabe também que muitas igrejas acabam extrapolando em tudo que elas fazem ou falam, né? Muitas igrejas acabam contando mentiras ou inventando mentiras para justamente se beneficiar a partir do povo. Então, assim, curiosamente, eu tava no... vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu tava na parada esses dias, foi o quê? 1 ou 2 dias atrás, dando continuidade ao livro, e aí voltando, esperando o ônibus para voltar para casa do serviço, né? Tava lá lendo o livrozinho e tudo mais, quando um senhor me parou, que tava do meu lado, esperando também a filha dele chegar do ônibus, e
ele me abordou e perguntou se esse livro era o livro dos orixás, caboclos e tudo mais, do Padre Macedo. Eu falei, não, sim, é ele sim. Ele disse que tinha lido esse livro, que ele também era muito bom, e a gente meio que conversou um pouco mesmo, porque a filha já estava quase chegando, né? E aí foi quando a gente conversando, papo ali, papo vem, foi quando ele comentou comigo que a gente tem que cuidar muito, né, o que os padres, os pastores, né, a gente tem que cuidar tudo que falam, porque às vezes eles falam em exagero e não estão falando absolutamente nada. Cuidar para ver se muitas coisas que eles botam no livro, por exemplo, como nesse caso, nesse livro, são verdades ou não, né? Se eles não estão inventando coisas ou não, né? Então ele falou na nossa conversa, ele comentou isso, e a mesma coisa eu passo para vocês. Comecem a comparar, comecem a verificar se realmente não é verdade ou é mito. Comecem a verificar se muita coisa que a igreja fala não é da boca para fora. Tá bom, pessoal? Porque às vezes muitas igrejas hoje em dia, elas se utilizam do benefício das pessoas para estar atraindo essas pessoas para benefício próprio. E na verdade elas não estão atraindo o rebanho delas para poder passar uma mensagem de Deus, e sim para passar a mensagem delas para conseguir tirar dinheiro delas, entre outras coisas a mais. Tá bom? Eu falo isso com convicção porque eu sei que sim, existem muitas igrejas que fazem isso. Ao invés de espalharem a palavra de Deus, fazem outras coisas. Estão fazendo o serviço do diabo, ao invés da palavra de Deus, o serviço de Deus. E detalhe, igreja hoje em dia não foi... Essas igrejas que a gente conhece, galera, elas não são igrejas construídas por Deus. Pelo contrário, elas são construídas pelo homem. A gente tem costume de dizer a casa de Deus. Eu vou na igreja hoje, eu vou na casa de Deus. Não, você vai na casa construída por um homem. A casa de Deus pode ser em qualquer lugar. Pode ser até no seu quartinho. Você conversando com ele na sua intimidade. Então você não precisa de uma igreja para conversar com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Pelo contrário. Tá bom, pessoal? Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Como eu volto a repetir mais uma vez, esse vídeo que eu fiz agora para vocês aqui não é um vídeo ofensivo, não é um vídeo onde eu estou querendo puxar ou iniciar qualquer tipo de briga. Pelo contrário, eu estou expressando a minha opinião do livro. Parece eu estar falando bastante coisa má, coisa ruim do livro, mas não, galera. É apenas expressando a minha opinião. Pelo contrário, estou gostando bastante da leitura. Muita coisa que eu concordo com o livro, é porque eu também estou cansado e eu não estou conseguindo lembrar também de algumas outras coisas a mais, mas eu recomendo bastante a leitura desse livro, tá bom? Se eu conseguir achar esse livro em PDF na internet, eu vou lá na descrição do vídeo, desse vídeo em específico, eu vou botar lá para vocês, ou eu vou fazer um outro vídeo bem curtinho mesmo, dizendo, ó pessoal, consegui achar o PDF daquele livro que eu falei para vocês naquele meu vídeo anterior, vai lá na descrição que tá aqui para vocês baixarem. Perfeito, pessoal? Deixa o like, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, ative o sino das notificações, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Adonai proteja sempre a casa e a vida de vocês e de suas famílias. Até a próxima, pessoal. Valeu!